Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito das áreas de finanças e as suas principais decisões. Quando a gente pensa nas principais áreas de finanças, a gente pode dividir elas nessas três grandes esferas, tá? Então a gente fala a respeito das finanças pessoais, a gente fala a respeito das finanças empresariais e a gente fala a respeito das finanças públicas. Tratando das finanças pessoais, a principal preocupação que há nela é justamente em relação a quais são as decisões financeiras que as pessoas têm, tá bom? Então, quando a gente pensa a respeito, nós podemos dividir essas principais decisões financeiras que as pessoas têm dentro dessas quatro outras esferas, tá? Então, a gente fala a respeito das decisões de consumo, a gente fala a respeito das decisões de investimento, comentamos também sobre as decisões de renda e as decisões de crédito. Falando de cada uma delas, a decisão de renda trata basicamente de como é que as pessoas vão conseguir os seus recursos financeiros para manter a sobrevivência delas no dia a dia, tá bom? Já as decisões de consumo trata basicamente dos gastos que as pessoas têm, considerando a aquisição de bens e serviços no seu dia a dia também, dentro do seu cotidiano. Já as decisões de investimento tratam basicamente da poupança ou da reserva que as pessoas fazem no momento atual, pensando em formar um patrimônio futuro, tá ok? Já as decisões de crédito trata basicamente dos empréstimos que elas têm que fazer. Algumas precisam, nem todas evidentemente, mas a gente pode dividir as principais decisões das pessoas dentro dessas quatro esferas. Maravilha? Falando agora a respeito das decisões das empresas, que podem ser chamadas de finanças empresariais ou finanças corporativas, a gente lida basicamente com a preocupação de quais são as decisões que as empresas têm que tomar no sentido financeiro, tá bom? A gente pode dividir essa preocupação em duas grandes frentes, sejam elas as decisões de financiamento e as decisões de investimento. As decisões de financiamento tratam das decisões que as empresas têm que tomar de onde elas vão captar recursos para poder avançar com os projetos que elas decidem enfrentar, tá ok? Já as decisões de investimento trata basicamente da aplicação dos recursos que elas captam. Então, em uma frente a gente fala a respeito da captação e outra frente a gente fala a respeito da aplicação dos recursos. Maravilha? Tratando de outra esfera, nós falamos a respeito das finanças públicas. Isso está no cotidiano de todo mundo, evidentemente, e a grande preocupação que nós temos aqui é como os governos pensam em termos de decisões financeiras que eles têm que tomar, tá? Então, quando a gente reflete a respeito das decisões financeiras do governo, a gente pensa nessas duas esferas. A gente fala aí a respeito das decisões dos gastos públicos, né, onde o governo vai investir os seus recursos, e a gente pensa também nas decisões de arrecadação, ou seja, de onde o governo vai captar recursos. Quando a gente fala a respeito das decisões de arrecadação, nós estamos pensando nos tributos, tá? Só para deixar claro aqui, existem várias espécies tributárias. Isso já é uma outra área do conhecimento, mas exemplificando, quando a gente fala de imposto, ela é uma espécie tributária. Quando a gente fala de algumas tarifas, na verdade, de algumas taxas, são espécies tributárias. Quando a gente fala, por exemplo, de contribuição de melhoria, é uma outra espécie tributária, tá ok? Já os gastos públicos de um governo, eles são previstos em lei e tratam basicamente de dispêndio de recursos para atender os interesses de determinada população, tá bom? Então a gente finda o vídeo falando aí a respeito dessas três grandes áreas de finanças e as suas principais decisões, e avante a gente se encontra novamente para discutir outros assuntos sobre esse tema bastante relevante, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau!